Terá sair de Ur ou depois? É depois, não é? Então, na verdade, aqui precisamos ver de novo, aqui, porque eu tinha entendido que, na verdade, foi meio junto ali, né? Ele teve o O chamado, chamado né? e Uhum. o pai quis sair. Então, a gente não sabe se ele quis sair porque o teve o chamado e eles conversaram sobre isso, ou se simplesmente ele saiu por sair, né? O fato é que Interessante, né? eles saíram juntos, né? Interessante. O texto, o que tudo indica aqui, se você olhar aí na sequência do texto, a leitura mais natural é de que Abraão foi chamado após a morte do seu pai. Né? É a leitura mais natural do texto. Certo? É porque Agora. ele morre em Arã, né? Ele fica lá em Arã, morre em Arã. Uhum. E aí Abraão é chamado pela Bíblia assim. Não faz sentido, né? Ele ir para frente e depois voltar para o passado. Né? Marlene? Então, mas o pastor falou que aqui ele está falando dos descendentes, que ele volta assim. Na verdade, é que ele contou tudo e depois aqui que ele vai. É porque eu estou tentando lembrar aqui. Ele fala tanta coisa também. Ele entende que, na verdade, não, que o chamado foi primeiro. Sim. Porque ele fala que aqui nessa parte aqui de cima, né, do 11, do 10 até o 32, ele está falando todos os descendentes. Então, como se ele fizesse um resumo dos descendentes. Perfeito. Aí, depois do 12, ele começa realmente a contar a história. Vamos dizer assim. Normalmente você... se eu não entendi errado do que ele falou, aí os meus universitários aí me ajudem, que estão assistindo comigo, mas eu entendi que foi anterior aqui. Tá. Olha só. Na verdade, ele chamou e depois eles saíram. Uhum. Olha mas, só. assim, não tem, a gente consegue ver a ligação exata, né? Se, independente disso, se por ele ter sabia que Abraão tinha se chamado, não tem como a gente saber, acho, né? Porque, assim, pelo menos pelo texto bíblico, né? Aí vai nesse aspecto cronológico. Se você entender que o Gênesis 12 ele volta no passado, agora é assim. Vamos tentar enxergar as duas vertentes, né? Vamos primeira vertente. Aqui no Gênesis 11 até o Gênesis 32, versículo 32, ele está dando a descrição geral. Depois ele vai falar, agora eu vou contar para vocês como que foi o chamado de Abraão. Aí ele volta para o passado e fala, um dia Deus chamou Abraão e tal, beleza. Contudo, quando você olha no versículo 4, Abraão já está com 75 anos saindo de Harã, não de Ur, com o pai dele. Né? Se você olhar no 12:4. E quando você vai olhar no versículo 8, ele já está em Betel. Então, parece-me que eu respeito as pessoas que podem pensar diferente, alguns teólogos, historiadores, né? Mas a leitura mais natural que eu faço do texto é que ele recebeu esse chamado após a morte do seu pai. Agora, a questão toda é, por que Terá ficou em Harã, se o objetivo de Terá? Porque, veja bem, no capítulo 11, versículo 31, que a Ellen leu, está dizendo que Terá tomou seus filhos e ele partiu de Ur para a terra de Canaã. Não necessariamente que foi o filho que falou. Via de regra, os pais, né, tinham uma autoridade não, maior. Então, mas ele foi antes, então ele saiu antes de morrer, né? Eles saíram antes, porque vocês estão saindo juntos. Sim. Mas aí no capítulo 12, você viu que ele fala? Ele não fala para ele ir para Canaã, ele fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Porque aqui no 11, no 31, diz que Terá ele foi para a terra de Canaã, mas aí Deus já tinha avisado ele, ou ele partiu sem saber para onde ia? Interessante. E esse é o ponto que eu vou mostrar para vocês. Aí, como a Marlene falou, beleza. Deus falou, vai andando aí que eu vou te mostrar a terra onde você vai ficar. Aí vocês fizeram o mapa. Você viu o caminho que ele fez? Para onde que Deus estava levando ele? Para onde que foi? Para Canaã. Sim, para Canaã, com certeza. Agora eu pergunto, por que ele não desceu ao norte?
e não passou por Canaã. Agora, falando humanamente, também seria impossível. Por quê? Ou ele ficava em Arã, ou ele voltava para Ur, ou ele, de fato, iria para o Egito, passando por Canaã. Por quê? Porque embaixo é deserto, né? Você lembra que os seminômades, eles fazem a sua imigração, mas uma imigração sempre buscando água e alimento. Não tinha água encanada. Mas se você perceber, é interessante como Deus vai conduzindo. Deus não falou, olha, eu vou te levar para Canaã, vai ser em tal lugar, você vai passar por Siquém. Não, eu vou te mostrando. E você vai vendo que ele vai montando tendas, aí você olha na trajetória, Deus levando ele para a Terra Prometida. Isso é bem interessante. Agora, por que eu disse isso para vocês? Vamos lá, vocês vão entender. A Mesopotâmia, nessa época, lembra que eu falei que os arqueólogos acharam tabletes ugarísticos, ou seja, de origem mesopotâmica, que contam a história de Ur dos caldeus? Lembram disso? A data é datado ali mais ou menos do ano 1950 ao ano 2100. Ou seja, na época de Terá e de Abraão. Então, a Mesopotâmia, segundo o registro desses tabletes, estava passando por uma grande confusão política, o que pode ter motivado Terá por uma questão de prudência a partir de sua cidade. Olha que coisa interessante. Inclusive, existem indícios de que ela foi destruída pelos elamitas, um outro povo, tá, da antiguidade, por volta de 1950, antes de Cristo. Agora, beleza, Daniel, eu entendi. A dinastia de Ur era um imperador da época, um rei da época, tá? Que ele estava sofrendo muitas traições e muitas guerras. Beleza, no meio dessa guerra, daquele tumulto, Terá não quis fazer com que seus filhos se tornassem guerreiros de uma guerra que provavelmente seria uma guerra furada. Muitos morreram na guerra em Ur dos caldeus. Tanto é que ela foi destruída ali no ano 1950 pelos elamitas. Então Terá foi prudente, beleza. Mas o que explica a permanência dele em Arã? Uma questão que eu vou seguir aqui, a grande parte dos historiadores de Israel, é a questão da idolatria. Isso você é deduzido das escrituras. Mas lembre-se, nossas deduções são passíveis de serem certas ou erradas. Ou até mesmo ser passíveis de ser ajustadas. Os historiadores vão dizer o seguinte, a permanência em Arã, ela pode ser explicada pela semelhança com Ur. Lembra dos deuses mesopotâmicos, Marduk, etc.? Lembra lá um pouquinho, tá? Dos deuses que estavam ligados à criação e tudo mais. Então, Arã, ela compactuava com a mesma religião da Mesopotâmia. De Ur dos caldeus, melhor dizendo. Havia uma ligação entre as religiões. Canaã possuía um outro tipo de religião. Portanto, a crença é de que os centros de adoração que possuíam em Arã, principalmente pelo deus Lua, Terá havia olhado aquelas coisas e falou, esse é o meu lugar. Mas, Daniel, onde a Bíblia fala sobre a idolatria de Abraão e de sua família? Você vai ver lá em Josué 24. Vamos ler Josué 24? Josué 24, versículo 2. Quem achou pode ler. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Pronto. Uma coisa nós sabemos, eles eram idólatras. Não serviam o único Deus verdadeiro. Então, ao que tudo indica,
Pode ser isso a religião? Parece que é o mais provável, visto que o texto nunca fala sobre doença. Mas também pode ser que Deus não quis revelar para nós que ele estava doente. O que eu tenho na Bíblia é que eles eram idólatras. E a arqueologia me diz que Ur dos Caldeus e Arã compactuavam com a mesma religião. E Canaã era uma religião totalmente diferente, centrada em Baal, não em Marduk. Tá? Então, há essa indicação para nós. Tá bom? Ainda que não se possa determinar com exatidão, isso eu sempre deixo claro, não pode determinar com exatidão. Por quê? Porque são deduções. Deduções são passíveis de erro. Ou de acerto também. Tá? Isso é ciência. É levantar uma hipótese e testá-la. Até que venha alguma coisa melhor ou mais refinada para nos ajudar. Tá bom? O motivo, então, que levou Terá e seus familiares a deixar Ur dos Caldeus e partir para Canaã. Em um primeiro momento, e mesmo que as viagens realizadas pelos nômades e seminômades daquela época estavam relacionadas principalmente com questões políticas e econômicas. Contudo, não podemos esquecer que o caso de Abraão é especial. Isso é muito importante. Ele saiu de sua terra atendendo a uma necessidade espiritual. Está claro que o seu objetivo era religioso. Ele deixou seus parentes e seu lar atendendo a uma chamada divina. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você vai numa faculdade estudar a história das antiguidades ou religião, né, religião comparada, você tem que tomar muito cuidado com o liberalismo. Alguém lembra ou sabe o que é o liberalismo? Vamos ver como que vocês estão. Lembra o que essa palavra remete a vocês? É como, pelo que eu entendi, né? É como duvidar da escritura, por exemplo. Não tem como ela ter comido, a cobra ter falado com a Eva. Que isso como que eu posso falar? Tipo fictício. Não é fictícia a palavra, mas figurativo. Uma Não foi desse mitologia. jeito que aconteceu. Isso, é figurativo. Perfeito, isso. É isso que impera nas faculdades, irmãos. É isso que acabou com a igreja na Europa. É isso que tem chegado aos poucos no Brasil, por meio da América do Norte. É a ideia de que a razão, ela dita o que é verdade nas escrituras. E isso é muito importante passar para os jovens, passar para as pessoas que têm contato com essas pessoas. Por quê? Porque o que vai caracterizar a trajetória dos patriarcas, eles vão dizer, não foi questão espiritual. Abraão? Não. É que estava tendo guerra lá. Tá? Mas e por que então ele saiu de Arã? Porque ele era um seminômade. E ele precisava de mais lugares para cultivar, e comer e sobreviver. Não. Há esses aspectos, sim, nós não descartamos, mas o aspecto principal da trajetória de Abraão consiste no seu atendimento a um chamado de Deus. Ponto. É o que as escrituras nos dizem e é o que nós acreditamos. Abraão foi atender um chamado de Deus. Por isso que eu digo, cuidado com o liberalismo. Tá certo? Pois bem, vejamos agora os patriarcas em Canaã. Chegamos lá em Canaã. Abraão havia recebido a promessa divina de possuir. Samuel Borges, liberalismo é filho do iluminismo. Perfeito. É isso mesmo, Samuel. Perfeito. Abraão havia recebido a promessa divina de que possuir a terra de Canaã. Mas, de fato, ele mesmo nunca possuiu. Isso ficou para os seus descendentes, muitos séculos mais tarde. Ele acabou por ser proprietário apenas de um pedaço de terra em Hebrom. Aí, Hebrom. Hebrom, não sei se apareceu para vocês, mas é uma cidade que é difícil de encontrar também nesses mapas, né? O qual comprou por um preço justo para sepultar Rebeca e Lia, além dele mesmo, seu filho Isaque e seu neto Jacó. Vocês já leram a história de Abraão e não ficaram encucados? Quando Deus fala para ele lá em Gênesis 13, depois, né? Abre lá em Gênesis 13 para nós lermos esse texto. Vamos lá, esse texto para mim é lindo demais.
Vamos lá estudar um pouquinho, sempre texto na mão, é muito bom, né? Gênesis 13, versículo 14 ao 18. Quem lerá para nós? Posso ler? Posso ler isso? Pode ler. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ok. Olha só, o contexto aqui, vocês lembram, é aquela briga que há entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, de uma forma muito mansa, né, humilde, ele chama o seu filho, como se fosse um filho, né, sobrinho barra filho, e fala para ele: escolhe, a terra está diante de nós. Se você for para um lado, vou para o outro. Para que não haja mais contenda entre mim e ti. Já está ficando chato a situação. Então, é nos dito que Ló escolhe as campinas verdejantes, né, lá de Sodoma e Gomorra. E nesse momento, Abraão ele poderia estar muito triste. É o que é deduzido do contexto. Ele levou seu sobrinho com ele. Embora há algum debate se era para ele levar ou não, mas é o meu ponto aqui. Meu ponto é que ele foi deixado pelo seu sobrinho. E Deus falou para ele: ergue os olhos. É muito, muito importante isso, né? Ergue os olhos. Olha para cima. Não fica de cabeça baixa, não. Olha a terra. Tá olhando tudo isso aqui? Então, é seu. Aí, beleza. Não sei se você já ficou com essa impressão, mas quando eu li a primeira vez a história de Abraão, eu falei: a promessa não se cumpriu. Porque a terra, quando Abraão morre, ela ainda é habitada pelos jebuseus, ferezeus, cananeus. É habitada por um monte de povo que não é da descendência dele. E ainda para ele morrer, para ele enterrar a esposa, e depois ser enterrado, ele teve que comprar um pedacinho de terra. Ele fez questão de comprar, né? Ele fez questão de comprar Sim. o campo. Então, aí entra mais essa, Su. Se o cara tinha noção, o Abraão tinha noção de que tudo aquilo era dele, por que ele fez questão de comprar? Interessante, né? Mas, poxa, vocês já tiveram essa impressão de que, fala, poxa, mas e a terra? Ele morreu, Deus falou aqui, percorre, tudo é seu. É bom a gente pensar nessas coisas. Irmãos, uma coisa que eu sempre falo: não tenha medo de fazer perguntas à Bíblia, porque ela sempre está disposta a nos responder. Nunca tenha medo, né? E eu sempre ficava com isso na cabeça. Por que será, né? Vamos ver, vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Em Canaã, Abraão teve vários filhos e de suas esposas concubinas, as quais foram, depois de receberem presentes do pai, mandadas embora antes de sua morte, para que Isaac, o filho da promessa, ficasse livre da presença deles. Esse relato você vê lá em Gênesis 25. Abraão reúne as suas concubinas e seus filhos que tiveram com elas, dá dinheiro para eles. A ideia de dar, não dinheiro, mas bens materiais, possivelmente deu camelos, deu gado, alguma coisa desse tipo, né? E dispensou, porque ele não queria que se juntasse com a descendência, com o filho da promessa. Tá? E às vezes, para os olhos do cristão moderno, essa atitude parece incoerente. E é bom pensar que isso pode ser evitado, ainda que aos olhos do cristão moderno essa atitude pareça incoerente. É bom pensar que isso pode ter evitado problemas quanto à chefia do grupo depois da morte de Abraão. Então, Abraão ali foi usado por Deus, né? Para que não houvesse a miscigenação de pessoas que não eram, de fato, ainda que fossem da linhagem de Abraão,
mas não eram da linhagem de Isaac, filho da promessa. Tá? Então, isso poderia ter sido um laço para Isaac. Louvado seja Deus, não foi. E é importante você ver isso na Bíblia, né? Como que, às vezes, o povo de Deus deixou de ter esse cuidado, deixou de seguir a voz de Deus, e o pecado permeou por toda a história do povo. Lembra lá dos Juízes? Entra e extermina tudo. Não, o que eles fizeram? Começaram a escravizar o povo, começaram a se juntar, ter filhos. Aí você lembra o que aconteceu depois, como que isso tornou para eles uma pedra de tropeço. Assim, posso dizer que a atitude radical ao mandar os filhos embora foi no máximo o mal necessário. Algo desagradável que deveria ser feito. Irmãos, isso é importante dizer. Na Bíblia, a partir de Gênesis, você já vê isso. Depois que o pecado entrou no mundo, há coisas na Bíblia que apontam para esse mal necessário. Tem circunstâncias na nossa vida que tanto a circunstância A ou B vão nos levar a pecar. Isso se chama ética. Você vai ter que estudar isso um dia. Qual pecado é menor diante de Deus? Por exemplo, você está lá na Alemanha de Hitler, nazismo, e você tem vários judeus escondidos no seu sótão. E Hitler bate na sua porta, ou alguém dos nazistas. E ele fala, tem judeus na sua casa? E aí? Você mentiria ou não? Ou você mentiria para salvar os judeus, ou você falaria a verdade compactuando com o nazismo. Tem outra solução? Aí, na teologia, nós chamamos de mal menor. Qual que é o mal menor? A mentira. Então, Deus pode me abençoar no mal menor. Como assim? Deus abençoa na mentira? Lembre-se das parteiras de Moisés? Elas mentiram ou não? E o texto diz que Deus as abençoou. Porque o pecado entrou no mundo de uma tal maneira, é tão quebrado o mundo que nós vivemos, que às vezes o bem que deveríamos fazer é manchado com o pecado. Foi o que aconteceu com Abraão. Tá? Foi o que aconteceu com Abraão, nesse sentido de mandar os seus filhos embora. Isaac, depois de Abraão, né? Isaac foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica. Contudo, não foi uma figura de grande destaque. Vocês viram, algumas pessoas até comentaram comigo, falaram, poxa, Isaac é pouquinho que ele se movimenta, a história dele em Gênesis é mais curta, né? Realmente, Isaac não teve tanto destaque assim na tradição bíblica. Contudo, ele aparece como um herdeiro legítimo das promessas divinas feitas a seu pai Abraão. Conseguiu aumentar a riqueza pessoal, chegou a agir como uma espécie de chefe de Estado, fazendo alianças com os filisteus. Tá? O que significa filisteus? Olha onde os filisteus eles moravam. Faça essa pesquisa. Depois vocês me falam se vocês conseguem. Olha onde os filisteus eles residiam. É bem interessante isso. Deixa a curiosidade de vocês. Olha onde eles residiam e por que eles têm esse nome filisteus. E por qual outro nome eles são chamados na Bíblia. Fica a dica muito interessante. Tudo a ver com geografia. Seus filhos de Isaac, foram Esaú e Jacó, sendo este chamado mais tarde de Israel. Foi ele quem se destacou como receptor das promessas divinas que iriam ser cumpridas em sua descendência às chamadas tribos de Israel, oriundas de seus 12 filhos. Então, Isaac ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Eu acho que isso é um fato muito importante na vida de Isaac, eu acho que é o maior fato, né? São seus 2 filhos. Nós lembramos mais de Esaú e de Jacó do que, de fato, do que o Isaac fez, né? Então, ele tem 2 filhos, você conhece a história da venda, da primogenitura, dos filhos de Jacó, e assim por diante. As promessas divinas que não se cumpriram literalmente nos patriarcas, isso é muito bom, viu?
É esse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. As promessas que não foram cumpridas. Abraão morreu e foi enterrado no campinho onde ele comprou. Essas promessas de herdar toda a terra que não foram cumpridas, tanto por Abraão como Isaac, até mesmo por Jacó, pode deixar um estudante moderno muito confuso. Você pode falar, meu Deus, o Senhor prometeu. Para entender melhor a aparente resignação por parte dos patriarcas quando é isso, porque você não vê os patriarcas reclamando quando eles estavam à beira da morte. Você não vê eles falando, estou morrendo, mas eu estou sem minha terra. Não. O que explica isso é que eles não viam a vida após a morte como nós vemos na atualidade, por vezes. Eles não esperavam muita coisa para si mesmos depois que morressem, a não ser a continuidade da vida em seus descendentes. Sendo assim, na mentalidade dos patriarcas, quando o descendente recebesse o cumprimento da promessa, também o ascendente receberia. Esse é o ponto. Na mentalidade deles, ainda que eu tenha visto a promessa de longe, quando ela se cumpre no meu descendente, ainda que eu não seja mais aqui, Deus foi fiel. Deus foi fiel. Isso é muito interessante. Aí, para nós cristãos, como que isso se aplica para nós? Então, Daniel, a gente está falando de Canaã. Como que isso se aplica? Olha lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus 11. Hebreus 11. Alguém leia para nós, por favor? Para a gente... Do versículo 13 ao versículo 16. Eu posso ler? Pode ler. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Olha só. Certo? Certo. Até o 16? É isso mesmo. Agora leia o 10, por gentileza. Porque, o 10, né? Porque esperava a cidade de que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha que interessante, né? Abraão, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus não iria falhar na sua promessa. Né? E quando o seu povo ganha a terra prometida, ali Deus estava cumprindo sua palavra. Deus estava cumprindo sua palavra. Mas, em última análise, Abraão sabia que a pátria dele, conforme a Marlene leu para nós, não era aqui. A pátria verdadeira não era terrena. Abraão aguardava uma cidade cujo arquiteto é Deus. Isso é muito interessante para nós. Isso é muito interessante. Então, nunca perca isso de perspectiva, tá? Nunca perca isso de perspectiva. Todas as bênçãos do Antigo Testamento, temporais, elas servem para nós como símbolos de bênçãos espirituais. Como que vai ser chamada a cidade como é chamada a cidade lá em Apocalipse? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Porque Deus ele vai dando pistas. Pistas. E Jerusalém significa cidade de paz. Então, vai dando pistas para nós de coisas que ele deu temporalmente aqui nesse plano,
para que nós olhássemos para o futuro, olhássemos para uma bênção maior, uma bênção espiritual. Tá certo? Antes de passarmos para a próxima parte, é preciso destacar que os antepassados de Israel, os patriarcas, não eram os únicos a peregrinar em Canaã por aquela época. E os patriarcas não eram nômades, mas seminômades, criadores de gado miúdo, e podem ter se dedicado ao comércio, e os que predispunham a manter a paz e relações amistosas com os que estavam próximos. Isso é muito importante. Eu ressaltei isso na outra aula, e ressalto novamente. Há um hiato muito grande do que aconteceu em Babel com o chamado de Abraão. Tá? Há um período de tempo muito grande que nós não conseguimos dimensionar. Então, naquela época, você já vê que eles eram semi-nômades, não eram nômades. Eles já tinham relações amistosas com os outros povos. Veja Abraão no Egito. Tá? Então, para nós entendermos um pouco do contexto, nunca perder isso de perspectiva. Tá certo? Seguimos, então, no último tópico, os patriarcas no Egito. Então, Jacó, depois de roubar a bênção que Isaac daria para Esaú, precisou fugir para não ser morto pelo seu irmão. Vocês lembram da história? Ele passou vários anos na região de Harã, e de onde voltou rico com suas esposas. Isso está lá em Gênesis 28 até o 33. Na volta, depois de fazer as pazes com seu irmão, procurou se estabelecer em Siquém, onde comprou uma propriedade, provavelmente com a intenção de fixar residência naquela região. Não conseguiu realizar o seu desejo devido à atuação de seus filhos, Simeão e Levi. Vocês lembram lá do caso do príncipe, né, de nome Siquém, onde eles foram vingar a honra da própria irmã, que foi violada por um homem que tinha o mesmo nome da cidade. Lembram desse caso aí? Esse caso foi cruel, né? Foi cruel. Mataram os homens do local e saquearam tudo o que puderam, levando inclusive mulheres e crianças cativos, se fazendo assim odiosos aos olhos dos povos vizinhos. Então, a ideia de Jacó era ficar em Siquém. Mas a sua filha foi violentada. E os seus filhos, Simeão e Levi, não pouparam aquela cidade. Não pouparam. Enganaram aqueles homens, falando, não, fica tranquilo, faz o seguinte, circuncide todos vocês, e a nossa irmã vai ser dada a Siquém, tá tudo certo, nós seremos amigos. Quê? Eles circuncidaram, e naquele momento de mais dor, porque não existia anestesia, né? Então imagina aí como foi. Eles invadiram a cidade e mataram todos os homens, né? Mataram todos os homens. E Jacó, então, ele sai de Siquém. Dessa forma, Jacó voltou a ser um peregrino em Canaã, até que foi com toda a sua família para o Egito, fugindo da fome que arrasava a terra. Foi para lá a convite de seu filho José, ao qual, por intrigas dentro da família, havia sido vendido pelos seus irmãos, mas que no momento se encontrava em posição privilegiada, desenvolvendo a função de administrador desse país. Então você vê, né, você conhece a história de José, lembra aí do mapa, voltando Jacó a ser um peregrino, depois ele entra então no Egito por conta de uma fome que assolou toda aquela região. Mas no Egito havia o seu filho, que se tornara um administrador desse país. O faraó, da época desconhecido dos historiadores modernos, agradecido a José pelos bons serviços que vinha prestando à nação, acolheu muito bem a Jacó e sua família. Recebeu pessoalmente Jacó em uma comitiva formada por parte de seus filhos em uma entrevista e deu-lhes a região de Gósen para que habitassem. Olha só, por isso que é totalmente explicável a multiplicação tão rápida dos filhos de Israel. Eles ficaram em Gósen. Lembra lá de Gósen, delta do Nilo, ali, a região mais fértil ali do Egito, uma das regiões mais férteis. E eles se instalaram lá, no melhor lugar. José, antes deste encontro de sua família com o faraó, já havia orientado como deveriam proceder durante a conversa que teriam com o soberano.
demonstrando que eram pastores há muito tempo, para que se estabelecesse na terra de Gósen. Era uma região fértil, próxima do rio Nilo, e ficava uma das fronteiras do Egito em direção a Canaã, local apropriado para uma saída rápida do país. Mas você vê que aí ele puxou a sardinha para a família dele, né? Sim! Ele Eu puxou acho a sardinha, porque na verdade a família não era de pastores, eles eram agricultores, né? Sim, sim. Então, aí você vê, Trabalho mesmo. veja a sacada que José teve, né? Veja a sacada que ele teve. E não só isso, mas o local, né? No Por que Gósen? Não só a profissão, ele deu aquela... Não foi mentira necessariamente, mas foi aquela valorizada. aumentada, né, que o pessoal fala. Uma boa valorizada ali, né? Ele dá todo, né, faz todos os trâmites. Mas veja bem, Gósen, como diz aí o slide, ficava num ponto muito específico que daria uma retirada rápida para Canaã, se assim fosse. Vamos supor aí que Faraó virasse o rosto para José. Tá aí, uma boa saída. A minha família está em Gósen. Uma saída Interessante, rápida. né? Interessante essa percepção. Na opinião de muitos, os patriarcas entraram no Egito na época em que era dominado pelos Ixos. Esses Ixos, irmãos, eles... não dá para nós tratarmos desse assunto aqui, mas eram povos que vieram também por conta da fome antes de Jacó. Antes de Jacó, muito antes mesmo. Antes até de José, segundo os historiadores. E ao entrarem, eles ficaram ali também em Gósen. E os egípcios, eles estavam com uma baixa militar muito grande. Eles não estavam com fortes exércitos. E eles não estavam querendo guerrear numa época. E o que eles falaram? Deixe esse povo vir até nós. E se dê uma terra para eles ficar morando de forma provisória até as coisas melhorarem. Contudo, segundo os historiadores, o que acontece? Os Ixos começam a se multiplicar e sobem ao poder. Eles fazem uma revolução contra os egípcios. Tá? E nessa revolução, um deles se denomina Faraó. Por isso que alguns vão dizer que José foi muito bem recebido e a sua família também. Porque os Ixos, eles tinham essa ideia. Nós vivemos de favor. Nós vamos retribuir também esse favor que fizeram conosco para com eles agora. Então, isso explica, então, em parte, a benevolência demonstrada por Jacó e seus filhos. Pois existe a possibilidade desses conquistadores semelhantes aos antepassados do povo de Israel. Alguns também vão caminhar por essa linha. Falam que os Ixos, eles também têm essa linhagem semítica de Sem, filho de Noé. Então, seria um parente distante. Tá? Então, tem duas questões. Retribuir o favor e eles são meus parentes distantes. Não tenho por que eu não receber esse povo bem. Pode vir, Jacó. E o que vai explicar a revolta do faraó lá com Moisés, alguns arqueólogos, historiadores vão dizer, porque os Ixos caíram na mão dos egípcios de sangue mesmo. Eles não duraram tanto tempo assim. Os egípcios sempre falam, não, poxa, o que esses caras estão fazendo no poder? Vamos enfrentar. Aí, o que acontece? Eles vencem os Ixos, volta a dinastia de faraó de linha egípcia, de sangue egípcio totalmente, sem ter mistura nenhuma. E aí levanta-se o faraó que não conhecia José, nem tampouco as histórias do seu povo. É uma das explicações que a arqueologia nos traz. Tá? Então, a história dos patriarcas teve seu início na Mesopotâmia, passou por Canaã e terminou no Egito, de onde saíram os descendentes de Jacó para formar a nação de Israel. Conclusão, conseguimos concluir, né? Vamos lá. Ao observarmos detalhadamente a trajetória dos patriarcas, conseguimos perceber o cuidado de Deus em guardar o seu povo.
preservando a semente que viria da descendência de Abraão. Por que Deus tinha tanto cuidado com Abraão e a sua descendência? Por que Deus não deixou que o rei lá do Egito, na época de Abraão, não se deitasse com Sara? Vocês lembram por quê? Porque Deus teve esse cuidado com os patriarcas. O que explica isso? Olhando agora para a Bíblia toda? Jesus, não é? Perfeito, Jesus. Né? Deus, desde o começo, cuidando das circunstâncias. Por isso que nós falamos que Ele é o Senhor da história. Olha só, vamos tentar voltar um pouquinho. Volta um pouquinho a fita aí. 1950 a.C. 10 anos antes de Abraão entrar na história no mapa bíblico. Acontece a guerra entre a dinastia de Ur, lá em Ur dos Caldeus. Isso faz com que Terá saia com seus filhos e vá para Harã. Será que aquele povo estava imaginando que aquela guerra faria com que de lá saísse um homem chamado Abraão, ao qual Deus iria chamá-lo, e iria continuar a sua imigração até aquela terra, fazer uma promessa, trazer todos os seus descendentes para o Egito? Quem ia pensar que Deus enviaria fome na terra só para que o povo de Jacó, lá as 70 pessoas, fossem para o Egito e de lá, numa terra totalmente fértil, se multiplicasse a ponto de se tornar uma nação? Percebe? Ele é o Senhor da história. O que eu queria pontuar, o cidadão que estava vivendo naquele momento nem imaginava isso. Nossa, que Deus enviaria seu filho, que existia um Deus verdadeiro, que enviaria o próprio filho dele em forma de homem para morrer por nós. Mas que ele usou todas essas circunstâncias para fazer isso. Imagina lá no Egito o pessoal falando da logística de José. Fala, nossa, mas por que será que vai vir fome? A gente está aqui, perto do delta do Nilo. Estamos em Mênfis. Nossa, mas por que esse negócio? Ah, tá vindo um povinho aí que parece que é da família de José. Ah, aceita, pode aceitar. Tudo de boa, não tem problema não. Não, eles sabiam que Deus estava escrevendo a história da redenção. E que tudo isso seria registrado para a nossa edificação. O que eu tiro de lição para nós? Eu posso tentar interpretar a história, o que está acontecendo com o Covid, as igrejas fechadas, várias coisas na minha vida particular, da sua vida. Eu posso. Mas sempre a minha perspectiva será muito pequena. Eu só sou um pequeno ajuste, uma pequena parte do grande mosaico de Deus, da grande história da salvação. É aquela coisa da gente só enxergar o micro e não o macro, né? É esse o ponto. A gente não enxerga o que Deus quer lá na frente. A gente está no agora, né? É esse o ponto. Né? A gente não está pensando no que Deus está planejando. O plano de Deus é muito maior. E é isso que a gente peca, né? Poxa, e olha, e tantas coisas, veja, e o que eu aprendo com os patriarcas é essa morte tranquila que eles tiveram em Deus. Olha como morreram os patriarcas. Se fôssemos um de nós, no nosso tempo, não, mas Deus prometeu e não cumpriu. Não, eles sabiam que Deus é fiel e que há uma cidade para nós, irmãos. Uma cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. Olha só. Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ou seja, ali estava da promessa. Ele acreditou e se alegrou. A questão que eu tiro é, da mesma forma que Deus cuidou de cada aspecto da vida dos patriarcas, de cada momento histórico, tanto no cenário político, econômico, quanto no cenário mais particular da vida de cada um. Isso me mostra que Ele cuida de mim. Isso me mostra que o Brasil não está entregue à própria sorte. Como eu disse na última aula da EBD, que ficou com áudio ruim, Deus não nos deixou tateando no escuro. Ele enviou seu filho para nos salvar. Essa é a maior prova disso. Então, para concluir, veja o seguinte. Mesopotâmia. Por que Deus
tirou o povo de lá? Provavelmente porque constantes conflitos, né? A semente deveria ser preservada. E Ur dos Caldeus foi arrasada pelos elamitas. Certo? O Egito, Deus usou como incubadora. Lá em Gósen, você vê que eles se multiplicaram. Agora, por que Deus escolheu Canaã? Antes de responder, Verônica levantou a mão. Verônica? Sim. Não sei se foi, Acho que foi sem querer. foi sem querer, será? Às vezes acontece, né? Tá bom. Verônica, se você estiver ouvindo, quiser falar, fica à vontade, viu? É que apareceu para mim que você levantou a mão. Mas vejamos o seguinte. Por que Deus escolheu Canaã? Por que Deus escolheu Canaã? Isso é interessante, né? Veja só. Olha o mapa aí. Uma coisa que vocês devem lembrar, com os carros, uma coisa que é difícil, né? Os carros, eles vieram existir muito tempo depois de Abraão. Gasolina, essas coisas. Por muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Eu estou falando disso há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, né? Carro, avião, essas coisas são coisas recentes. Qual que era o maior meio de comunicação da época? Antiga, medieval, né, e um pouco da moderna. Vocês lembram? Meio de comunicação, não era via. Eles não andavam via de barco? E positivo. É isso aí. É isso mesmo. Tanto que você tinha falado lá dos filisteus, os filisteus não vieram ali do Mar Egeu, ali da ilha de Creta? Povo do mar, perfeito. É isso aí. Povo do mar, Isaías... guerreiros, né? Isso, povo do mar. Quando vocês olharem na Bíblia, chamando povo do mar, filisteus, são os filisteus. É isso mesmo. Se você olhar ali o mapa de Canaã de mais perto, você vai ver a costa marítima ali, eles habitavam nesse lugar. Por isso que a Bíblia chama de povo do mar. Perfeito. É isso mesmo. Então, por que Deus escolheu Canaã? Essa cidade. Irmãos, porque era uma cidade estratégica. Tá? Olha só. Olha onde está o mar Mediterrâneo. Olha só. Por que você acha que os impérios... Você vai pegar todos. Aí eu pego todos. Assírio, babilônico. Você vai pegar o Império Grego, né? O Império Medo-Persa e o Império Romano sempre lutaram e guerrearam por essa região. Porque era uma região de passagem. Era uma região que tinha o mar Mediterrâneo ali. Né? Podia subir ao norte, ao sul. Olha aí, ó. Tinha saída para tudo quanto é canto. Entende? Por que você acha... Olha as viagens de Paulo. O caminho que ele fazia e por onde ele voltava. Olha o mapa de Paulo depois, as viagens de Paulo. Então, isso ajudou muito a propagação do evangelho. Luz para as nações deveria ser o povo. Por quê? Porque era um lugar de passagem. Por exemplo, muitos da Mesopotâmia queriam fazer acordos internacionais ou acordos comerciais com o povo egípcio. Por onde eles tinham que passar? Pelo mar Mediterrâneo. O Egito queria ir para a Mesopotâmia. Por onde tinha que passar? Vamos lá. Os gregos viriam para a Mesopotâmia. Eles vêm daqui, né? Olha só, os gregos vieram daqui. Para onde que eles vão? Para aqui, passar por aqui. Então, era uma região de muito acesso. De muito acesso. Por isso que era chamada a Galileia dos... Quem lembra? No Evangelho. Galileia dos... Não lembro. Eu não lembro. Gentios. Dos gentios.
Porque muitos mercadores ficavam por lá, achavam boa a cidade, porque era uma cidade de passagem. Aí os judeus mais ortodoxos, né, falavam Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. Entende? Então é por isso, né, um dos aspectos. Então, isso aqui já... Aqui, né? Então, o Canaã era o ponto estratégico de Deus. Tá? Era o ponto estratégico de Deus. Eu cito aqui 2 textos. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Senhor. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, olha, vocês terão terão muito contato com os gentios, mas eu te coloquei ali porque vocês serão mediador, vocês serão luz para os gentios. E nós sabemos que Israel não conseguiu ser luz para os gentios de uma forma plena. Eles falharam muitas vezes e não foram luz para os gentios. Porque haveria de vir aquele que realmente deveria resplandecer a glória de Deus de uma forma especial. Canaã também apontava para Cristo. A função de Israel apontava para Cristo. E quando eu olho isso, eu chamo isso de espanto doxológico, ou seja, um espanto na adoração. Quando Simeão pega Jesus nos braços, ele diz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ou seja, tudo que Deus estava fazendo com a nação de Israel, ele estava fazendo no palco da história. Israel estava num lugar estratégico. Os povos conheciam Israel, conheciam aquela região. Cativeiros, disciplina, tudo. Era Deus mostrando como ele estava preparando a salvação diante dos povos. E Simeão fala, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Israel não conseguiu ser luz, embora estivesse em um lugar estratégico. Mas naquele mesmo lugar iria resplandecer a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminaria todo homem. Por hoje é só, meus queridos. Alguma questão, alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Um É comentário. legal a gente ver a história se casando, né? Os detalhes vão se casando. Aí você fala, nossa, isso é legal, eu gosto de fazer essa análise. Assim, Sim, poxa. né? De casar na história. É interessante, isso se chama teologia bíblica, né? Teologia bíblica, ela procura fazer isso. Ela tenta olhar a Bíblia como uma história. Eu já cheguei, não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês nas aulas de hermenêutica. A Bíblia começa com casamento. E como que ela termina? Né? Casamento, né? Jesus vem buscar a sua igreja. Interessante, né? Você vê lá no começo o homem saindo do jardim, mas em Levítico Deus fala, olha, vocês não podem voltar para cá, mas façam um tabernáculo porque eu vou morar com vocês. Mas em Apocalipse o que você enxerga? O povo agora indo morar com Deus. Não é mais Deus que vai morar com o povo, mas é o povo que vai morar com ele. Aí João vai falar, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí você vê uma árvore... história, né? Você vê a árvore da vida no começo, a árvore da vida no final. E onde nós iremos comer dela todos os anos. Né? E não seria mais uma árvore, mas a Apocalipse descreve como um pomar da vida. É bem interessante. É bem interessante. Mas é isso aí, né? Daria pra gente ir além. Aí até... Vixe, eu gosto muito de teologia bíblica. Marluce, ia falar alguma coisa?
Então, era só um comentário, né, de que Deus foi preservando a semente da linhagem, né? E, assim, é uma coisa que a gente não consegue explicar mesmo, porque por que que ele escolheu, né? Por exemplo, entre Isaú e Jacó, por que que ele escolheu Jacó? Verdade. Não é? Ele poderia ter escolhido Isaú. Verdade. Ou poderia ser os dois da linhagem, mas ele escolheu, né, de cada geração ali, ele foi preservando a linhagem até chegar em Jesus. Mas com critérios que eu acho que a gente só talvez entenda quando a gente for para o céu. É verdade. Não consegue explicar. A gente não consegue entender. Que dá a entender que Deus teve favoritismo, não é? Tem aquela coisa, a mãe ama todos os filhos, mas sempre tem aquele que a mãe ama mais. Não tem jeito, né? No meu caso, é claro, eu amo o Guilherme. Né? No meu caso, é claro. Mas sempre tem aquele filho que a mãe tem mais, sei lá, afinidade, eu não sei dizer. Não é mais parecido. Então, quando você vê que Deus... Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Parece que Deus gostava mais de Jacó do que Esaú. Porque, sei lá, é umas coisas assim. Não faz... Aí que vocês têm que começar a praticar, a pensar em teologia de forma sistemática. Quando vocês entram nesse assunto, vocês estão entrando na doutrina da salvação. E dentro da doutrina da salvação tem o tópico eleição incondicional. Ali já começa, então, a gente já pode dizer que ali Deus já estava desenvolvendo a eleição, né? Já tinha desenvolvido a eleição. Sim, muito antes, né? Muito antes. Você vê Antes isso. da fundação do mundo, o Senhor já tinha. Aí, ó, ele já foi. Né? Então você vai ver, por exemplo, você vai ver em Caim e Abel. Lembra só, às vezes a gente faz uma leitura corrida, mas quando você lê Gênesis 4, a Bíblia diz o seguinte: Deus ele rejeitou o primeiro ofertante para depois rejeitar a oferta. Né? Então, é que isso aí é um assunto para uns 200 dias, né? Porque, na verdade, assim, também Gênesis também diz lá que Deus viu o coração, né? Porque... Mas por que o coração de Caim que era ruim? Então, assim, lógico... Foi Judas que traiu, quer dizer, são perguntas que a gente não consegue explicar. Então, a gente tem que crer no plano perfeito de Deus, né? Deus separou uma linhagem, e dessa linhagem veio Jesus, veio a salvação, veio a eleição, veio tudo mais. Mas se você começar a pensar racionalmente, você desiste e larga o evangelho. Então, ou você se torna arminiano, né? O arminiano, o que ele vai falar? Olha, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ninguém merece nada diante de Deus. Não existe salvação por obras. O que o arminiano vai falar? Deus deu uma graça para todos poderem crer. Ou seja, aí vai depender da pessoa querer Deus. Então, isso que eu ia falar, porque aí então eu teria assim, tipo, eu posso escolher ou não escolher. Isso. Aí o apelo do culto esse é o pensamento deles, né? Isso. Você pode escolher. Aí, é o pensamento dos arminianos, né? Porque eles casam com a lógica. Jesus falou assim, não fostes vós quem me escolhesse. Eu escolhi a vós. Escolhi a vós. João, né? Evangelho de João. Também. Não, mas eles vão ter outros textos, né? Que assim, tem chega num ponto também que tem a fé, né? E aí não tem muito jeito. Uma coisa, é da economia de Deus, como dizem os pastores que nós vamos ouvir, né? O nosso pastor diz. Eu mandei o nome da doutrina. Vocês já sabem, né? Estou falando para pessoas que não sabem e querem estudar mais sobre. Ou melhor, né? 5 pontos do calvinismo, para quem não sabe ou que se sente enferrujado. Estude, procure vídeos, tem muita coisa sobre. Leia, porque aí nós entramos na doutrina da salvação. Eu pretendo, no futuro, quem sabe... esse realmente eu pretendo, né, dar fisicamente, que seria a teologia sistemática. Você vai estudar a Bíblia, o ser de Deus, a pessoa de Cristo, doutrina da salvação,
pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, que é a igreja, aí vai entrar batismo, ceia, aí vamos falar um pouco das polêmicas sobre isso, né? Falar sobre escatologia. Eu estou preparando um curso desse, né? Mas aí já não é para a nossa igreja, é para uma outra igreja. Eu pretendo ministrar na nossa igreja, mas fisicamente, se assim Deus permitir. Tá bom? Que ele permita, né? Se for da vontade dele. Sim, poxa, meu sonho. Eu tô escrevendo aí, ó, falou que você é falso. O Noel, né? É uma igreja Eu não parceira. entendi isso, porque para outra igreja, eu fingi que não vi, né? Eu fingi Foi a que igreja. Eu também ignorei para não perder a amizade, né? É uma igreja assim, que precisa muito de uma reestruturação, sabe? Eu tenho servido ali na medida que eu posso, de forma online, né? Ajudando esses irmãos. É que um curso desse, eu prefiro dar fisicamente, que é legal, trazer umas polêmicas e tal, conversar. Vai ser bacana, vai ser bacana. Samuel? Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Fala, servo do Altíssimo. Dani, só para reforçar aquilo que você falou sobre os descendentes, que eles olhavam na perspectiva da semente, né? Perfeito. Em Hebreus, fala que Levi deu dízimo para Melquisedeque, porque Levi estava dentro do corpo de Abraão. Então, só para reforçar o que você falou. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. Né? E essa ideia nos traz o cumprimento da promessa por meio do descendente. Aí que o dispensacionalismo erra feio, né? Rapaz, em falar nisso, é que é ruim falar sobre esses assuntos, né? O Samuel falou sobre dispensacionalismo, irmãos. Se vocês quiserem saber o que é, esse livrinho aqui, tá? Muito bom, muito bom. O que é o dispensacionalismo? Muitas vezes, irmãos, nós temos essa mentalidade dispensacionalista e nós não fazemos jus ao que a Bíblia diz. Como assim, Daniel? Quer ver? Você já ouviu pessoas falando esse tipo de coisa? Isso era o Antigo Testamento. Não tem nada a ver conosco hoje. Já ouvi falar. Isso acontece com o pensamento dispensacionalista. O nosso pensamento é de aliança. Né? E outras aulas, Mas se você quiser ver como que o Antigo Testamento se relaciona conosco e como que a história é uma só, por isso que eu falo para vocês que a história de Israel é a história da igreja. É o povo de Deus no Antigo Testamento. Tá? Os dispensacionalistas não pensam assim. Os dispensacionalistas são aqueles que falam o seguinte: o relógio do mundo é Israel. Olha, o templo vai ser construído, Jesus está voltando. Já viu isso? Jesus vai voltar e se assentar em Israel, vai governar as cidades. Olha, a pessoa fica muito apavorada. Já começaram a sacrificar em Israel. Então, fazendo o quê? Eles dividem o povo de Deus. Existe o povo judeu e existe a igreja. A igreja, ela é um acidente. Jesus veio para os judeus o rejeitaram, e agora Deus falou, vou ficar com a igreja mesmo. Um dia os judeus vão se converter. É basicamente isso. Tá? Pra vocês não ficarem com curiosidade. Depois eu mando para você, Samuel. A editora é Princípios Reais. Certo? Eu só falei para vocês não ficarem com curiosidade com relação ao que seria isso. Tá? E aí, tudo bem então? Tudo certo? Tranquilo. Tá bom. A próxima aula, então, nós falaremos sobre a formação da nação. Como que Deus formou a nação de Israel a partir do Egito. Tá? Recomendo que, se vocês puderem ler o Êxodo, leiam. Vai enriquecer bastante o entendimento de vocês. E, na medida do possível, tente fazer um mapa da rota do Êxodo. Esse é bem mais fácil. Tá bom? Você não liberou ainda o A3, não, né? Lá no YouTube não achei. Você não liberou Ainda não. Quando eu liberar, eu mando o link para vocês lá, tá? Acho que por essa semana eu consigo ajustar as coisas lá no canal. Beleza? Beleza. Então é isso. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir. Marluce, nos dirige a Deus, Marluce. Sim. Vocês estão ouvindo o gato? Sim. O gato está miando aqui do meu lado. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor é nosso Deus e nós podemos confiar em Ti e saber que os seus planos são os melhores e foram sempre desde a eternidade. E podemos
confiar plenamente em Ti, que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle do mundo, e que aquilo que o Senhor faz é bom. Que nós possamos ter essa tranquilidade e descansar nas Tuas promessas, Senhor. Porque nos tempos que temos vivido não tem sido tão fácil, mas que o Senhor nos dê paz e plena confiança na Sua soberania. Muito obrigada por esses momentos de estudo, que eles sirvam para a nossa edificação e para o nosso aprimoramento. O Senhor abençoe o Daniel, sua vida, que o Senhor continue a dar-lhe disposição para ensinar e para aprender junto conosco. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. É sempre um privilégio estar com vocês. Um grande abraço virtual a todos. E espero vê-los em breve. Né? Que a saudade aumenta, como a Paula bem falou, mas aguardemos em Deus, Ele tem dirigido a história. É uma coisa muito boa, Porque se a gente não sentir a falta dos outros, agora a gente vai sentir. É verdade. Mas Deus continua dirigindo a história, o mundo ainda é dele. Com certeza. Um grande abraço, viu, queridos? Amém. Até a próxima. Tchau, boa noite. Amém. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.